Então, antes de mais nada, eu quero falar sobre a importância das Escrituras. Não importa qual o seu passado denominacional que você possa ter ou possa ter sido ensinado, a palavra de Deus é o nosso único guia de fé e ação. João capítulo 1 diz: e a palavra estava em Deus, e Deus era a palavra, sem ele nada que foi feito se fez. Jesus é a palavra, a Bíblia é o registro. Vamos lá. Então, se está na palavra, então é a opinião de Deus. Vamos pensar sobre esse prisma. Tudo que está na palavra é a opinião de Deus. Se você está no reino dele, então é dele e não é seu. Você não pode escolher como as coisas funcionam no reino dele, mas você pode escolher, caso queira, se submeter a ele e ao seu reino. Então, esse reino ele tem valores, princípios, uma maneira de funcionar. Então, só resta a você e a mim se submeter a isso ou não, a esses princípios, beleza? Talvez você não goste do preço da gasolina e tente colocar água no seu tanque e fazer uma tentativa para ver se ele funciona. Esse manual que é a Bíblia vai ajudar você a viver o sobrenatural de Deus em amor e em poder. Amor e poder. As duas pernas do cristão. Amor e poder. Se você não vive a manifestação de poder, se você ora, não vê eles curados, se você não ora por um perdido e vê ele completamente transformado, se você não ora por um endemoniado e vê ele completamente liberto, então você está manco. Ou se você só anda em poder e não faz compelido pelo amor, então você está manco. Anda numa perna só. Faz sentido para você? Essa foi a minha experiência. Era assim que eu me via. Eu me via me arrastando. Muitas vezes eu entrava nos hospitais, fazia uma visita para consolar, mas sem o poder para tirar aquela pessoa do hospital. Para a glória de Deus, aleluia. Vamos lá, vamos passear pelas páginas. O que eu vou mostrar para você essa noite é tirado diretamente da Bíblia. E vamos começar na palavra, e é na palavra que nós vamos terminar essa noite. A Bíblia não tem um livro dos 66 chamado Outras Opiniões. Nós estamos interessados apenas na opinião de Deus e não na opinião do homem. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção, instrução e justiça, para que o homem de Deus esteja apto, plenamente preparado para a boa obra. As escrituras são inspiradas por Deus, é a opinião dele e não a nossa. Então, o que é a doutrina? Doutrina é aquilo dita. É entender como o reino funciona, beleza? Esse é o primeiro propósito das escrituras. O segundo propósito, reprovação ou repreensão. Ela é a espada do Espírito. E nós usamos ela para comparar a nossa vida, para ver se existe alguma coisa correta ou incorreta. Então nós pautamos a nossa vida, olhamos sobre o prisma dos valores bíblicos. Nós confrontamos a nossa vida com isso. A Bíblia, ela também é para corrigir. Ou seja, corrigir do quê? Daquilo que você acaba desenvolvendo como uma tradição, como um modo, como um costume, que não está na Bíblia. Existe uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: ler no que a Bíblia não diz. Eu fui descobrir que eu acreditava em um monte de coisa que não está na Bíblia. Um monte de coisa. Que são tradições do homem. Então a Bíblia ela vem para corrigir isso. Se você estiver errado, as escrituras vão corrigir isso em você. E o último ponto do objetivo da Bíblia é instrução na justiça. É um guia prático de fé para você viver a boa obra de Deus. Salmo 119, 89 diz o seguinte: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada no céu. A palavra de Deus está firmada para sempre, não vai mudar. Você escolhe concordar com ela ou não. Escolhe não concordar, não vai ser culpa de Deus se alguma coisa der errado. Por exemplo, se você pular de um prédio, a gravidade vai te matar. Vai te matar porque você escolheu ir contra um princípio de como o mundo funciona. Faz sentido? Não é culpa de Deus se você morreu, cara. Não é culpa de Deus se você pulou. Se você estivesse se submetido aos valores dos caminhos de Deus, você descobrir que pular era uma ideia ridícula.
Quantos de nós não vivemos assim em muitas áreas da nossa vida? Você chega, eu vou fazer isso aqui desse jeito, ponto final. Pô, deu errado. Vacilou, hein? Pô, por que você permitiu eu viver isso? Não foi Deus que permitiu, né? A única permissão que Deus te dá é a opção de escolha. Você escolheu. A palavra dele está firmada nos céus. E a nossa missão é firmá-la na terra. Vou repetir. A palavra de Deus está firmada nos céus, conforme Salmo 119. E a nossa missão é firmar ela aqui na terra. E Deus nos capacitou para fazer exatamente isso. O primeiro passo é firmar a palavra dele na terra e concordar com ela acima de toda circunstância, de qualquer circunstância. Então você tem que decidir o que é verdade, a palavra de Deus, ou o que é a experiência. Não está a nossa vida nisso. Tem uma frase do Bill Johnson, um dos apóstolos da nossa rede apostólica, que diz assim: não podemos rebaixar a palavra ao nosso nível de experiência, mas elevar a nossa experiência ao nível da palavra. Vou repetir. Não devemos rebaixar a palavra ao nosso nível de experiência, mas eu vou elevar a minha experiência ao nível da palavra. Se eu antes orava por uma dor de cabeça e nada acontecia e nada mudava, eu não posso dizer, Deus não cura mais hoje. Eu não posso pautar a minha crença na minha experiência. Então o que eu devo fazer? Eu devo orar, eu devo aprender. Diz, se eu creio, como diz nas Escrituras, rios fluirão do meu interior. Então, se rios não estão fluindo do meu interior, então a verdadeira pergunta é se Deus permitiu ou não. A verdadeira pergunta seria, a pergunta mais certa: será que eu estou crendo como diz nas Escrituras? Pensa aí. Porque se eu crer como diz nas Escrituras, rios fluirão do meu interior, cara. João 1 diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, e ela estava com Deus e era Deus. Aquele que a palavra se tornou carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, veio de graça e verdade. Ele nasceu unigênito e ressuscitou primogênito. Ele era filho único e depois de ressuscitar se tornou o primeiro entre muitos irmãos. E vindo do Pai, vindo de quem? Do Pai, cheio de graça e verdade. Então Deus é igual à palavra é igual a Jesus, e Jesus é igual a graça e verdade. Jesus é a representação exata do caráter e da natureza do Pai, Hebreus 1:3. Jesus é perfeita teologia. Essa é uma máxima do nosso ministério. Jesus é perfeita teologia. Bill Johnson acabou de lançar um livro com esse título. Ele falou tanto essa frase que ele escreveu um livro sobre isso. Jesus é perfeita teologia. Ele é a representação exata do caráter e da natureza de Deus. Então veja bem, vamos lá, vem comigo, vem cá. O apóstolo Pedro passou um desafio. E ele disse o seguinte: as palavras de Paulo muitas vezes não são bem interpretadas. Você lembra disso, desse episódio? As pessoas faziam confusão com as palavras de Paulo nos tempos bíblicos e hoje também. Então a gente pega algum texto fora de contexto e não entende a profundidade e realmente o que quer dizer. Mas eu descobri, uma vez eu entrei numa crise dessa, né? Antes de falar o que eu descobri. Eu entrei numa crise dessa e eu falei assim: quem disse que o que eu creio é o que está certo? Porque teve tempos atrás que eu jurava que eu estava certo, mas hoje eu entendo que eu estava equivocado. Quem me garante que eu não estou equivocado hoje? E amanhã eu vou descobrir isso. E eu pensei, como que eu posso... Sabe quando você aprendeu lá em matemática, eu aprendi na segunda série, eu não sei como é que funciona hoje, a prova real. Lembra? Tirar a prova real? Então como que eu posso tirar a prova real sobre aquilo que eu creio que está escrito na palavra? Olhando através das lentes de Jesus. Então, tudo que eu acredito que eu não encontro na vida de Jesus, eu tenho razão para questionar. Faz sentido? Então, Jesus é minha perfeita teologia. Se eu vou ler as cartas de Paulo, peraí, como que eu devo fazer? Deixa eu ver como é que Jesus fazia. Vamos lá ver como é que Jesus procedia. Como que eu lido com um pecador, com uma pessoa que comete pecado no ministério? Vamos lá ver como que Jesus fazia.
Como que ele abordava? Como ele procedia? Então, essa é uma pergunta muito importante. Beleza? Lembrando que estou proporcionando para você a experiência que eu tive ao entrar em contato com alguns versículos chaves, com algumas verdades, com alguns princípios que deram uma virada na minha cabeça. Eu acredito que essa noite algumas chaves vão virar na sua vida, coisas serão desbloqueadas. Eu já contei essa ilustração uma outra vez. O cadeado do portão era de segredo. E uma vez chegou uma pessoa para um projeto lá e não tinha quem abrisse, quem conhecesse o segredo. E ela pegou e perguntou no grupo: alguém sabe o segredo? Aí o abençoado foi lá e botou no grupo, para todo mundo ver o segredo do cadeado. Ele colocou o segredo, mas não conseguiu abrir o cadeado. E eu conhecia muito bem esse cadeado, né? E eu sabia, cara, às vezes a pessoa não adianta saber a senha, ali, os números. Se não tiver perfeito, mas alinhadíssimo, assim, eu chegava, quando eu terminava de rodar, né, os números, eu chegava a olhar assim, ó, de lado, para ver se estava alinhadinho, porque senão não desbloqueava. Então existe um poder que se chama o poder do alinhamento. Quando você coloca os princípios sob uma mesma perspectiva. Então, quando você combina alguns fatores na sua vida, coisas são desbloqueadas. Uma realidade do céu é descortinada para você. Mas você precisa combinar alguns desses elementos. Esse é o meu objetivo essa noite. Combinar alguns versículos que vão desbloquear uma nova realidade para você. Isaías 55:11 diz o seguinte: assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo. Deus mandou a palavra dele, Jesus. Quem é a palavra? E ele tinha que conquistar algumas coisas antes que pudesse retornar. Desde que ele retornou, nós sabemos que ele conseguiu fazer tudo que foi enviado a fazer. Cara, você percebeu a profundidade disso, mas eu arrepiei dos pés e cabeça agora. Isaías 55 diz o seguinte, lembra? Lembra disso? Da chuva. A chuva desce sobre a terra e ela não volta para o céu sem haver cumprido o propósito pela qual ela foi designada. Assim é a palavra de Deus que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo. A gente fala isso direto, né? Por isso que a gente ora a Bíblia, por isso que a gente declara versículos, porque a gente sabe que tem poder. Contudo, a gente se esquece que a palavra referida aqui em Isaías é Jesus. Então Jesus foi proferido por Deus, foi lançado por Deus, veio à terra, assim como a chuva, causou um efeito e não voltou para o céu sem antes ter cumprido o propósito pela qual ele foi enviado. Fez o que Deus deseja. Lembra que Jesus não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade? Existem muitos propósitos na primeira vinda de Jesus. Isso que eu escrevi para você hoje vai citar alguns desses princípios. E nós sabemos que existem outros propósitos também. Mas somente Ele conquistou tudo o que precisava. E Ele faz essas conquistas crescerem. Porque ainda diariamente pessoas continuam sendo salvas. Ainda diariamente pessoas continuam sendo curadas. Ainda diariamente pessoas continuam sendo libertas. Vamos lá, Salmo 107:20. Ele enviou sua palavra, os curou, os livrou da morte. Deus enviou sua palavra, quem é a palavra? Os curou e os livrou da morte. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, fazendo por toda parte o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Quer curar todo mundo? Esteja com Deus. Anda com Deus. É o Pai em nós que faz as obras. Mais do Pai estiver em você, mais obras você fará. Agora, Jesus curou alguns oprimidos. Ele curou todos os oprimidos. Bom, a gente fez um estudo extenso sobre a palavra todos no original e a gente descobriu que o significado, realmente o que significa no original, todos significa todos. Revelação, né? Jesus curou todo mundo. Lucas 4:24, ele curava todos.
todas as espécies de males e opressões, e doenças e mazelas, ele curava a todos. 1 João 3,8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio aqui na terra, qual foi um desses efeitos? Assim como a chuva que rega a terra produz um efeito na terra. Qual foi um desses efeitos? Foi destruir as obras do diabo. Então uma das razões pela qual Jesus foi enviado, para curar e libertar pessoas de opressões demoníacas e doenças. Isso foi profetizado, cumprido e completo. A doença é atribuída como obra do diabo. Se rouba algo da sua rotina, se destrói algo no seu interior, no seu corpo, não faz parte do reino de Deus. Tudo que morre destruído e roubado não é do reino de Deus. Vamos lá, 2 Pedro 1,17. 2 Pedro 1,17 diz o seguinte: ele recebeu, Jesus, honra e glória da parte de Deus Pai. Quando a suprema glória dita a voz que disse, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, 2 Pedro faz menção a esse momento. Mas nós mesmos, o apóstolo Pedro falando, o apóstolo Pedro, eu ouvi essa mesma voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no monte. E aí agora ele está fazendo menção ao monte da transfiguração, quando eles queriam fazer a cabaninha lá para eles. Lembra dessa história? Eles estavam com Jesus orando, seu Moisés e Elias, uma glória. Jesus teve o corpo transfigurado diante deles, eles ficaram apavorados, ficaram tão fascinados com a manifestação da glória de Deus ali, que eles falaram, vamos fazer uma cabana aqui, cara. Vamos morar, vamos se mudar para cá. Lembra disso? Nesse dia, nessa noite, eles ouviram a mesma voz que eles ouviram quando Jesus foi batizado. Eles ouviram a voz audível de Deus. Vou repetir. Pedro ouviu a voz de Deus audível 2 vezes registrado na Bíblia. Audível. Agora, olha o que ele diz no versículo 19. Mas ainda assim, repita, ainda assim, a palavra é mais firme. O cara ouviu a voz audível de Deus, mas ele disse assim, mas ainda assim, o que vale mesmo é a palavra registrada. Pedro, João e Tiago escutaram a voz de Deus de forma audível. Pedro ainda diz que a palavra escrita é a mais segura, a mais firme. Muitas pessoas escutam vozes, Gálatas 1:8, por exemplo, e vão ouvi-las no futuro também. O islamismo começou quando um homem ouviu uma voz de um anjo. Os testemunhos de Jeová começaram quando alguém ouviu a voz de um anjo. A voz que você escute, qualquer outra coisa que você receba, tem que se encaixar nas Escrituras. As Escrituras têm mais autoridade do que qualquer outra voz audível. Você vai se lembrar o que está escrito. Qualquer coisa que for incluída no livro dessa lei, seja anátema. Ainda que vier um anjo aparecendo no céu e vos pregar um evangelho diferente desse, seja amaldiçoado. Porque nenhuma voz audível tem mais autoridade do que a palavra. Oséias 4:6 diz o seguinte: mas o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Estou acabando a introdução. Vamos lá. Sabendo os seus direitos, sabendo os princípios, sabendo os valores do reino, você vai saber o que Jesus morreu para te dar. Como filho de Deus, encontrar a nele vai resultar em viver uma vida de fé e de poder. O lugar mais seguro para encontrar e descobrir quais são os seus direitos é a palavra de Deus. Beleza? Então, essa introdução é para dizer como a palavra de Deus é importante. Como nós precisamos da palavra de Deus. Eu disse essa manhã, se existe alguma área na sua vida que está perecendo, é porque te falta conhecimento da palavra de Deus. Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento eu tiver, menos eu vou perecer. Veja bem, vamos lá. Lembra que a base de operação do reino de Satanás é roubar, matar e destruir? Então, tudo que perece está sujeito às leis do reino de Satanás.
O Deus desse século nos cegou o entendimento. Jesus, ao ser tentado no deserto, Satanás para ele ofereceu, olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Como é que Satanás ia dar alguma coisa que ele não tem? Então, a partir do momento lá, em Gênesis, que o homem pecou, ele entregou o poder que Deus tinha outorgado ao homem, que era dominai sobre tudo, sujeitai a terra. Ele, ao pecar, concedeu esse poder nas mãos de Satanás. Beleza? Então, a partir desse momento, é instalado o governo de Satanás na terra, e esse governo opera para matar, roubar e destruir. Agora, a partir do momento que você começa a conhecer os seus direitos, você passa a viver debaixo de outro sistema de valores. Viver debaixo de outro regimento, outro sistema de leis. Então, governa não mais sobre você a morte, governa a vida. Faz sentido? Eu descobri agora que você tem direito a um desconto nas multas que dado pelo Estado, sabia? Você não sabia. E por não saber, você ia pagar 30% a mais. Agora você já sabe. Você pode recorrer lá, quero meus 30%. É isso que acontece com a palavra. Às vezes a gente vive uma situação, vive uma condição, vive um estado, e se acomoda aquilo, dizendo, é assim mesmo, né? Todo mundo... Não! É ilegal. Se não está na Bíblia, é ilegal. Uma vez aconteceu uma coisa muito doida. Na Global, a gente é instruído a nunca prometer cura para ninguém, quando a gente vai orar por um enfermo. Então, viagens da Global, as pessoas já sabem que é uma cura. E a igreja enche de enfermos, de pessoas com câncer, de paralíticos, de cego, de surdo. Todo mundo que conhece alguém que tem alguma enfermidade, alguma limitação, traz para essas reuniões. E a gente estava numa dessas reuniões, e antes do fim do culto, antes do momento de orar por cura, eu vi um senhor se levantar ao fundo, eu estava próximo a ele, e eu vi ele se levantar com muita dificuldade com o andador, com a ajuda da sua esposa, e começou a se dirigir para a porta de saída. Aí eu falei, o senhor não pode aguentar só mais um pouquinho, que a gente gostaria muito de orar por você. Aí ele falou, meu filho, eu tenho um horário do ônibus, eu realmente não posso esperar mais. Aí eu vi sair da minha boca algo muito interessante, que eu falei, cara, vou anotar isso aí. Que tem tudo a ver sobre direito e legalidade. Eu virei para ele e falei o seguinte, eu senti na hora uma palavra de que ele era muito zeloso com a casa dele. Eu falei assim, eu tenho uma impressão de que você é muito zeloso com a sua casa, mas assim, ao extremo. Faz sentido? Ele sou muito. Eu falei, imagina se passar alguém jogar uma pedra no vidro da sua casa e quebrar o seu vidro. Essa pessoa consegue fazer isso? Alguém consegue passar pela rua e jogar uma pedra e quebrar o teu vidro? Ele consegue. Agora, ele pode fazer isso? Não, não pode. O que você faria? Eu iria prestar queixa. Eu falei, muito bem. Presta atenção. Eu falei assim, o seu corpo é templo do Espírito Santo, ele não vai deixar nada quebrado, ele vai consertar. Você tem fé? Eu tenho. Você crê que vai ser curado? Creio. Na hora que ele falou creio, ele segurou na minha mão, puxou assim, levantou. Eu não sei se você já viu alguém que tem deficiência nas pernas. Esse senhor, ele teve fraturou 7 vértebras na coluna. Ele realmente, ele andava só apoiava a perna assim, ele não tinha mobilidade, entenderam isso, né? E ele ia se apoiando com muita dificuldade. E nesse momento ele me puxou, e você já viu pessoas que têm problema na perna, eles acabam ficando muito troncudo assim, né? Forte aqui no tronco, bração. Aí o cara me puxou, eu quase caí, cara, de tanta força que ele fez para me puxar. Quando ele me puxou, e ele já chegou e fez assim, ó, sai da frente. Aí a igreja começou a abrir um corredor e ele começou a andar. Um senhor que não andava há 4 anos, alguém pode dar uma glória a Deus? Aleluia, obrigado, Jesus. Eu vi na minha frente esse homem andar. Sabe por quê? Porque ele entendeu que ele tinha um direito, cara. Ele entendeu que era ilegal o corpo dele estar enfermo.
está prejudicado. Ele entendeu isso. Ele olhou para mim firme, parecia que ele me ia bater. Sabe, quando a pessoa olhou assim, falou assim, eu creio. Tipo, ele ficou indignado. Não, não pode realmente. Ninguém pode quebrar minha janela. Está errado, vai ser preso. E é isso que Jesus fez, ele pagou o preço na cruz. É ilegal. Se alguém destruir o teu canal, veio para roubar, matar, destruir, está errado. Por isso tem um lago de enxofre esperando por ele lá. Agora olha o seguinte, vem comigo, vamos lá. Vamos entrar numa área importante agora. Você lembra que eu falei que tem que manejar corretamente a palavra da verdade? Você precisa entender que a Bíblia ela foi escrita para você, mas nem tudo se aplica a você. Imagina, Deus me dá a palavra, mene, mene, takel. Né, seu reino passou, tu vai morrer. Misericórdia, Pai. Então você precisa entender que a Bíblia foi escrita para você, mas nem tudo se aplica a você. As coisas mais importantes para se dividir na Bíblia é a velha e a nova aliança, que são basicamente livros que foram escritos antes e depois de um momento muito significante na história. Agora olha que interessante. Quem é casado aí, levanta a mão. Amém. Quem não continua crendo. Aliança, olha que afirmação interessante. Aliança governa relacionamento. Vou repetir para você pensar. Aliança governa relacionamento. Se você tem um relacionamento, mas você não tem aliança, então esse relacionamento logo é frágil. Pode ser contratual, pode ser por preferências. A partir do momento que não tem mais preferências em comum, se dissolveu o relacionamento. Mas a aliança governa qualquer relacionamento. Pare e pense. A nova aliança governa o seu relacionamento com Deus. A aliança que você está sujeito determina como Deus se relaciona com você e como você se relaciona com Deus. Então você não precisa se relacionar com Deus com uma aliança que não se aplica a você. João 1,17. Esse suspense faz parte, tá, gente? Vamos chegar lá. Calma aí, fica tranquilo, relaxa. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus. Eu quero detalhar para você algumas diferenças sobre as alianças. Agora, esse é um capítulo muito importante, preste bastante atenção. Vou ler devagar. Hebreus 8:6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior aos deles, assim como também a aliança, da qual ele é mediador, é superior à antiga aliança, sendo baseada em promessas superiores. Versículo 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta. Estão chegando dias, declara o Senhor, que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e Judá. Não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não foram fiéis à aliança. Eu me afastei deles. Esta aliança que eu farei com vocês, depois daqueles dias, eu porei as minhas leis nas suas mentes, escreverei nos seus corações, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aonde essa aliança atua? Na sua mente e nos seus sentimentos. Faz assim, mente, seus pensamentos e nos seus sentimentos. É aqui que essa aliança atua. Ninguém precisará mais ensinar ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei de seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, o que o torna antiquado e envelhecido e está a ponto de desaparecer. Esse foi o versículo 13. Ou seja, em outras palavras, a aliança determina como Deus se relaciona com as pessoas. A lei, que é a antiga aliança, Deus se relacionava com os pecadores, como Deus se relaciona com pecadores. Mas na nova aliança, é um pai se relaciona com os filhos.
Vou repetir, eu acho que vocês não entenderam. Na antiga aliança era Deus se relacionando com pecadores. Na nova aliança é um pai se relacionando com seus filhos. A nova aliança, que é a graça, Deus se relaciona com os pecadores através de Jesus, reconciliando-os com Ele mesmo. E não através da lei, porque Jesus cumpriu a lei. Olha que interessante. A aliança da lei era um ministério de morte e condenação. É como se fosse o sistema educacional brasileiro comparado com o sistema educacional norte-americano. O sistema educacional brasileiro, as provas são redigidas para reprovar o aluno. Então, rola aquelas pegadinhas, aquelas crueldadezinhas nas questões, né? Vou pegar o aluno. Vou pegar os malandros. Porque deseja reprovar quem não está apto o suficiente. Então, é uma prova redigida para reprovar. No sistema americano, é uma prova redigida para aprovar. É assim a antiga e a nova aliança. A antiga aliança, ministério de morte e condenação, gravado em pedras, que foram os 10 mandamentos. Na nova aliança, é o ministério de vida, gravado em nossos corações. Olha que interessante, cara. Esse é o poder do constrangimento. Não é constrangimento de envergonhar, mas é você vencer o mal com o bem. E é isso que Jesus fez por nós, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Não merecedores, merecedores da ira divina. Mas Ele não veio para nos condenar, Ele veio para salvar aquele que se perdeu. Então, qual é a maneira de Jesus de lidar com essa questão? Ele deseja nos constranger com o seu amor. Agora, esse constrangimento do amor tem poder de transformar. Sabe o que não tem poder de transformar? A lei. Porque a lei é a força do pecado. A força do pecado é a lei. Eu já ensinei isso aqui várias vezes, sobre o meu filho tentando botar o dedinho na tomada. Quanto mais você fala para a criança, não pode, não pode, não pode, não pode, mais ela vai querer, né? Quanto mais você falar, não pode, mais a criança vai querer fazer. Agora, filho, falei do propósito da energia e eletricidade, ó. Olha para que serve. Liguei o videogame, vamos jogar. Quando eu falei do propósito, ele esqueceu a vontade de botar ali. Então, o que eu estou propondo para você é que o que Jesus fez por nós não é falar e impor uma lista de regras que você não pode cumprir. Porque quanto mais isso for enfatizado, quanto mais enfatizado o que você não deve fazer, mais força, mais difícil, e você não será transformado segundo a sua imagem. Porque você é transformado de glória em glória, não é de condenação, não é lista de regras. Então, quanto mais você entender a Bíblia, quanto mais você perceber os princípios desses valores, quanto mais você entender o sacrifício de Jesus, mais constrangido você será e falar, eu não mereço. Aí aquele que era para ser inimigo se torna amigo. Aí o pecador se torna amigo de Deus. De um simples servo a melhor amigo teu. Está entendendo o poder? Nesse versículo aqui, que foi comprometido ao botar uma partícula condicional? Existe uma condição? Não existe condição. Então, como que eu vivo isso? Eu espero estar sendo claro. Eu vivo isso crendo. Quando eu entendo o sacrifício de Jesus, eu creio nisso, eu me rendo. Eu falo, cara, não compreendo, mas me rendo. Eu não mereço. Eu não mereço. Aí você é transformado de verdade, cara. De verdade. Você não faz porque acaba acontecendo que o desejo do pecado fica ali fervendo e a sua mente sabe que você não deve fazer, mas o seu coração não foi transformado. Aí você faz escondido. Você faz quando ninguém está vendo. Você anda segundo as suas paixões, segundo a tua carne, satisfazendo as paixões da sua carne, quando ninguém está vendo, quando você não será reprovado. Ou seja, hipocrisia. Jesus vomita esse tipo de pessoa. É o único tipo de pessoa que Jesus condenou. Por quê? Porque vive segundo uma aliança que não se aplica a você. Vou repetir.
vive de acordo com uma aliança que não governa o seu relacionamento com Deus. Por que eu preciso saber disso? Talvez você possa pensar que Deus é o problema. Qual a importância da gente aprender isso hoje? Talvez você pense que Deus permite e impede coisas na sua vida. Você talvez pense que Deus causa e permite doenças, como julgamento ou punição sobre você. Talvez você entenda que Deus permite situações e adversidades para você aprender. É como se eu, como pai, estivesse falando, deixa enfiar o dedo na tomada, toma choque mesmo para ver que é bom, desgraçado. Vê se aprende. Meu irmão, se eu faço isso, eu sou preso no conselho tutelar. Se eu me tornar esse tipo de pai. Faz sentido para vocês? Deus não causa problema e punição. Talvez você se questione se é a vontade de Deus. Enquanto você não tiver certeza de qual é a vontade de Deus, enquanto você não conhecer a Bíblia, quando você não conhecer qual é o desejo de Deus, você vai viver numa montanha-russa de fé e incredulidade. Deus quer fazer. Não, Deus não quer fazer. Deus pode fazer. Deus não pode. Não, isso é impossível. Não, isso é possível. Você vai ficar numa montanha-russa. Você vai focar no problema. Não. Você vai julgar as pessoas ao invés de ministrar a vida delas. Você vai basicamente se basear em obras, prescrevendo coisas para quem está ao seu redor, para que a pessoa faça. Você vai prescrever igual um médico. Ó, a receita é essa aqui. Faz isso, isso e isso que vai dar certo. Você vai convencer a Deus a fazer alguma coisa boa por você. Hoje eu falei, cara, não está certo. Gente, eu preciso dizer, não está certo. Não está certo. Pelo amor de Deus, Pai, em nome de Jesus, ilumina o nosso entendimento. Em nome de Jesus, da nossa geração. Não está certo. Deus não vai vir. Deus não vai nos visitar, Ele já habita. Não clame a Deus por avivamento, porque Ele já vive em você. Onde eu piso, o avivamento chega. Vamos lá, o que aconteceu no avivamento? O que é um avivamento? O que a gente entende por avivamento? É uma grande comoção, um monte de gente se arrependendo dos seus pecados, amém? Não é isso? Sendo curadas, sendo libertas, não é isso? Um avivamento? Onde uma pessoa, um filho de Deus, um embaixador do reino, chega, tem cura, tem salvação, tem libertação. Então, onde está o avivamento? Onde tem o filho de Deus. Não está certo, gente. Cara, olha que coisa sem sentido, pelo amor de Deus. Vou ficar, Deus, por favor, pelo amor de Deus, vou jejuar, vamos fazer campanha, vamos lá para Deus, convencer a Deus a fazer alguma coisa na nossa cidade. Pelo amor de Deus, o céu está pronto, já fez tudo que tinha que fazer. O que falta é a gente crer, se render, obedecer e ver o que o Pai está fazendo e fazer com Ele, não para Ele. Aí, por causa de preguiça espiritual, por causa de falta de compaixão, a gente coloca a desculpa e a culpa na conta de Deus, quando a culpa é nossa. Eu preciso me arrepender. E o que é arrepender? Mudança, mudar minha maneira de pensar. Caraca, se tudo do céu está disponível para mim, me presta um cartão de crédito aí. Olha só, eu tenho um cartão aqui. Olha só. Vamos supor que nessa conta tem um monte de recurso, um monte de dinheiro para realizar e satisfazer as necessidades e desejos do Vitor. Não pegar esse raio desse cartãozinho e enfiar na máquina, ele não vai ver o desejo e a necessidade dele satisfeita. Ou melhor, às vezes sua geladeira está cheia. Enquanto você não levantar e cozinhar, meu irmão, você vai passar fome. E é isso que acontece com a gente. O céu está cheio de recurso, com uma nova realidade abundante para você de paz, de alegria, de justiça. Tudo à nossa disposição, de cura, de libertação, tudo à nossa disposição. O que a gente precisa fazer? Crer. Deixa eu entender o que Jesus fez. Entendi. Eu vou crer, acreditar nisso, acreditei. E aí o que eu vou fazer com isso? Eu vou me mover. Eu vou agir. Eu vou andar segundo a fé
não segundo por vista. Muitas vezes a gente só toma decisões baseadas no que a gente tem, né? Mas não existe nada espiritual nisso. Se você depende de recursos para fazer alguma coisa para Deus, então a sua obra é natural, é carnal, é terrena. Porque tudo, o seu chamado, escuta, igreja, o que eu vou te falar essa noite. Cada pessoa aqui essa noite, o seu chamado é impossível. Se não for impossível, não foi Deus que te chamou. Tem que ser impossível. Sabe por quê? Porque senão você faz na força do teu braço, cara. Deus não quer que você faça nada para Ele. Deus quer que você faça com Ele. Por isso que Ele falou para Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. Para quê? Porque Deus não estava interessado em levar Abraão para um lugar. Deus estava interessado em andar com Abraão. Relacionamento, cara. O seu conhecimento e entendimento de aliança, como nova criatura, irá dar confiança para acreditar em manifestações em bênçãos sobrenaturais. Se você não tem certeza de quem você é e o que você pode fazer, você não terá confiança para ser e fazer nada. Mas se você souber a sua posição, a sua identidade, a sua autoridade, você vai ter confiança para fazer o que precisa ser feito. Vou repetir. Se você souber a sua posição, a sua identidade, a sua autoridade, você terá confiança para fazer o que precisa ser feito. A Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em nós. Caras, Efésios 1 e Romanos 8. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim. Esse mesmo poder habita em mim. E diz que eu tenho a mente de Cristo. E diz que Elias estava sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou e o céu parou de chover durante 3 anos. Ele orou e voltou a chover de novo. A Bíblia diz que nós faríamos as mesmas obras que Jesus e ainda maiores. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele, Jesus, nas regiões celestiais. Então a gente está sentado no mesmo lugar, a gente tem o mesmo poder para fazer as mesmas coisas e ainda maiores. Então, a partir do momento que muda aqui, e eu tenho o entendimento da minha posição, da minha identidade, do meu chamado, do meu poder, então eu vou ter confiança para fazer o que precisa ser feito. Porque nós somos e sabemos quem nós somos. E não fazendo nada para nos tornar. Olha que interessante. Você não faz para ser amado, porque você é amado, você faz. 1 Timóteo, versículo 3, diz o seguinte: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vou repetir. Deus deseja, vamos repetir comigo, vem. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Vamos lá perguntar para os meus discípulos. Que todos sejam salvos. Salvos. Qual é o nome dessa palavra no original? Qual? Fala alto. Então, olha, no original é a palavra sozo. Vem comigo que você vai entender algo interessante essa noite. Deus deseja que todos os homens sejam sozo. Sejam salvos. Vou repetir. Deus deseja que todos os homens sejam sozo. Vamos lá. Segura esse sozo aí na tua cabeça. João 3:16 diz o seguinte: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça. Para quem? Todo. Aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, enganar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Discípulos, salvo significa o quê? Vamos lá. Vou te fazer algumas perguntas agora. Qual é a vontade, então, de Deus para a salvação? Me respondam. Mais alto, por favor. Qual é a vontade de Deus para a salvação? Ele quer que todos sejam salvos? Sim ou não? Sim.
Uma pessoa pode ser salva a qualquer hora, em qualquer lugar? Existe alguma hora impossível para uma pessoa ser salva? Alguém precisa fazer algo para ser salvo? O quê? Crer. Precisa do quê? Fé. Beleza? Deus pode salvar alguém, independente do tipo e tamanho do pecado que eles tenham? Pode? Qual é a única coisa que a salvação requer? Crer, fé. Amém? Agora vamos responder as mesmas perguntas, trocando a palavra salvação para cura, porque no original é a mesma palavra. Sozo significa libertação, salvação e cura. Toda vez que a Bíblia fala que Jesus curou um homem de uma enfermidade, ele usa a palavra sozo. Em outras palavras, tudo que você acredita a respeito da salvação pode ser aplicado à cura. Cara, isso é incrível. Alguém entendeu aí? Quando eu aprendi isso, minha cabeça explodiu. Falei, não, calma aí, espera aí. Tudo que eu acredito a respeito de salvação pode ser aplicado à cura. Vamos rever as perguntas? Qual é a vontade de Deus para a cura? Que todos sejam curados. Amém? Ele quer que todos sejam curados? Uma pessoa pode ser curada a qualquer hora, em qualquer lugar? Alguém precisa fazer algo para ser curado? Deus pode curar alguém independente do tamanho do pecado que eles tenham? Qual é a única coisa que a cura requer? Papai. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele afligido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Uma vez eu fui orar por uma pessoa que estava com câncer de pulmão, e ela disse, eu mereço isso, eu fumei a vida inteira. A grande boa notícia é que na nova aliança não somos tratados segundo o que fizemos, somos tratados segundo o que ele fez na cruz. Isaías 53 é uma profecia sobre a crucificação de Jesus e o que iria acontecer. Enfermidades, no hebraico, é sholi, significa doença, ansiedade, calamidade, enfermidade e queixas. Essa palavra é sempre usada se referindo a qualquer coisa que aflige a dor. Qualquer coisa que possa ser categorizado como enfermidade. Ou seja, no original me diz, gente, não tem nada que baseie mais a fé do que você entender que a tradução está certa, é isso mesmo. Ele levou sobre si, ele foi castigado, ele foi moído, ele foi esmagado por causa para que a gente pudesse ser sarado. Em outras palavras, não foi em vão, cara. Não foi em vão. Eu espero com todo o meu coração que esteja fé surgindo nessa noite. Mateus 8,16 diz o seguinte: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e eles expulsou os espíritos e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ah, cara, se não bastasse isso está escrito em Isaías, isso repete em Mateus dizendo, não tem quando Jesus curou aquele monte de endemoniado e curou todos os doentes? Ali se cumpriu o versículo que ele disse que ele levou as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. Jesus curou as pessoas e expulsou demônios para cumprir a sua profecia. Mas o cumprimento dessa profecia não é somente para a cura e expulsão dos demônios. É para receber as suas pisaduras. 1 Pedro 2,24 diz o seguinte: ele mesmo levou em nosso corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, e por suas feridas fôssemos curados.
Jesus, não há nada mais o que fazer para prover cura. Jesus fez tudo perfeito, está tudo consumado. Está tudo consumado. Agora, vamos fazer uma pergunta. A cura já foi providenciada e realizada por Jesus, por que todos não somos curados? Essa é uma pergunta que eu ouço muito. Por que nem todo mundo é curado, então? Vou fazer a pergunta de uma outra maneira, mesma pergunta. Se a salvação foi providenciada e realizada, por que nem todos são salvos? Faz sentido, entendeu? Todo mundo me pergunta, por que nem todo mundo é curado? Eu te pergunto, por que nem todo mundo é salvo? Por quê? Me respondam. Porque não crê. A vontade de Deus para toda a humanidade é para que ela seja salva e curada. Mas sua vontade não significa que irá algo automaticamente acontecer. Eu gosto de colocar da seguinte maneira. É um convite, cara. É um convite para uma festa. Hoje eu recebi um convite para um churrasquinho. Piscininha, amor. Se você acha que alguém não foi curado, porque Deus é soberano no que Ele quer, então como você tem certeza de que você foi salvo? Se você acha que alguém não foi curado, porque Deus é soberano e faz o que Ele quer, então como você tem certeza que foi salvo? Se você fala que alguém não foi curado no tempo de Deus, então como você tem certeza que Deus não tinha uma outra hora para te salvar? Tudo que você acredita para a salvação se aplica à cura também. Curry Blake, eu amo esse cara. Os dois são a vontade de Deus o tempo todo, porque os dois foram providos pelo mesmo sacrifício. Alô? Tanto a cura quanto a salvação estão disponíveis o tempo todo, porque foram providos pelo mesmo sacrifício. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado por essa bondade maravilhosa. Você já duvidou de que Deus quer salvar alguém? Então por que duvida se Deus quer curar alguém? Caraca! Você já virou para alguém e falou assim, esse aí não. Esse aí é impossível. Por isso que existem os Rodolfos Abrantes. E etc, etc. Existe você. Você é um troféu da graça de Deus, cara. Deus fica desfilando com você assim, ó. Aí. Fui eu. Que isso, hein? Salvador, um pecador como eu. Marcos 2, 3 diz o seguinte. Parte aqui porque eu acho que você já entendeu. Resumindo, vontade de Deus para a salvação é a mesma coisa que a vontade de Deus para a cura. Por favor, isso não significa que se você não foi curado, não significa que você não foi perdoado. O diabo vai tentar fazer você acreditar nisso. Não concorde com esses pensamentos. A cura prova a vontade de Deus para a salvação. Todas as enfermidades e doenças são ilegais. Não têm direito legal sobre você e estão em rebelião contra a obra consumada na cruz. Eu preciso que você entenda alguma coisa em relação ao inimigo da sua alma. Ele é malandrão, safado. Sério, na moral. Não tô ofendendo Satanás, não. Estou falando, descrevendo características. Fala malandro, você pensa no quê? Quando você pensa em malandro, você pensa no quê? Uma época da minha infância, eu morava ali no Cônego, Parque Santa Terezinha aqui no Cônego, e quando eu morei, meu pai estava construindo a casa, enquanto ele construía a casa, a gente estava morando de aluguel numa casa que ficava num rodo. E esse rodo, na nossa casa não tinha portão. Então as crianças ficavam brincando nessa área, nesse rodo ali,
E às vezes elas entravam dentro do nosso quintal, porque não tinha limite, não tinha portão. E às vezes pegavam coisas do nosso quintal, porque não tinha limite. Pertencia a quem as coisas? A nós. Então, muitas vezes, o inimigo da sua alma vai se aproveitar de direitos que você tem, vai te roubar coisas, vai pegar aqui, ó, na maciota, sem você perceber. Ou às vezes você percebe, mas você fica, ué, isso aí eu acho que era meu, cara. Você precisa ficar indignado. Você precisa ficar indignado. Eu não aceito essa enfermidade. Eu repreendo em nome de Jesus. Sai dor de cabeça, agora. Sai a enfermidade. Sabe por quê? Porque se é importante para você, é importante para o seu pai. Se não é importante para você, se não te incomoda, não vai incomodar a Deus. Entendeu isso? Se não te incomodar, não vai incomodar a Deus. Então você precisa entender, isso aqui é meu limite, isso aqui é meu direito, eu não aceito isso. Sai espírito de enfermidade. Eu vi uma pregação do Felipe Valadão essa semana, muito maneira, aconselho você a ver, dando ordem ao caos. Eu assisti pelo YouTube e assisti pessoalmente aqui em Friburgo, muito bom. E uma das coisas que ele aborda na pregação é que ele fala que Jesus ele conversava com a tempestade, ele falava com a montanha, joga-te no mar, ele falava com o vento, ele falava com a planta. Não é interessante isso? E por que eu e você não passamos a tomar uma posição de autoridade de filho e dizer, em nome de Jesus, condição contrária, vento contrário na minha vida, sai. Tempestade na minha família, cala-te, acalma-te agora. Enfermidade, sai. Dor de cabeça, vai embora. Câncer, desapareça. Por que você não faz isso? Todo impedimento nos processos que estão na justiça sejam desatados agora. Toda porta que está impedindo de eu fechar novos contratos, sai em nome de Jesus. Desfeito. Porque você é filho, cara. Você é filho. A primeira tarefa que Deus deu para Adão, sabe qual foi? Proferir palavras para a criação. Dar nome aos bois. Essa foi a primeira tarefa. A primeira tarefa do embaixador de Deus é começar a usar melhor as suas palavras. Você nem sempre precisa descobrir por que uma pessoa está doente. É melhor saber como eles podem ser libertos. João capítulo 9 fala a história de um menino cego de nascença, e os discípulos perguntaram, Jesus, quem pecou para que ele estivesse cego? A Jesus, não interessa. É para a glória de Deus, é isso que importa. Então não precisa ficar cavando, por quê? Por que você está colhendo isso que você está vivendo? Onde foi que eu errei para viver essa realidade? Esquece, não interessa. O que passou, passou. O que interessa é o que vai acontecer. E o que pode acontecer, amém? Eu vou te falar, o mundo sabe por que está doente. Talvez ele não saiba por que está doente. Talvez você saiba por que você está passando a situação. Talvez você não saiba por que você está vivendo a situação. Mas o que você precisa saber é que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. É só isso, cara. Sob a nova aliança, a doença nunca se origina em Deus. Ele nunca faz ou permite doenças por motivo nenhum. Olha só. É a pergunta que não quer calar com um monte de gente. Mas e Jó? Sempre que você vê exemplo de pessoas que morrem de doenças enviadas por Deus, foi porque a antiga aliança permitiu. Deus se relacionava com a humanidade através de um conjunto de regras e maldições em consequência da desobediência. Algumas dessas maldições eram doenças, mas Deus acabou com as maldições, fazendo Jesus maldição por mim e por você. Portanto, as maldições da lei, incluindo doença, são ilegais na nova aliança.
Só porque elas são ilegais não significa que elas não existem. Que um ladrão não pode pegar algo seu não significa que ele não vai roubar. Mas significa que você pode fazer valer o seu direito e falar, eu quero de volta o que é meu. Para trazer o reino de Deus em nosso mundo, nós temos que mudar aquilo que é ilegal naquilo que é legal. Naquilo que foi destruído, naquilo que foi conquistado. Doença em saúde, morte em vida, maldição em bênção. Não podemos fazer isso se acreditarmos que Deus enviou a doença, maldição ou morte. A Bíblia diz, Jesus disse, eu vos enviarei o Consolador, que vos guiará toda a verdade e vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que tenho vos dito. Deus usa o Espírito Santo e a palavra para te ensinar. Ele não usa a circunstância para te ensinar. Se Deus fosse usar a doença como uma lição, então você tem que orar para os sintomas piorarem, para você aprender a lição mais rápido. Se você acredita que Deus ensina através de uma doença, então você está em rebelião emocional e consciente contra a vontade de Deus, se você for ao médico. Se a doença fosse de Deus para atrair você ao coração dele, ora para que cada membro da sua família fique doente com câncer, para que eles possam se aproximar de Deus. Se você acha isso um absurdo, se você não gostaria disso, Jade, por que você acha que Deus ia gostar disso? Meu Deus. Faz sentido? Se a doença fosse de Deus, e para atrair o seu coração a Ele, ore para que cada membro da sua família fique doente com câncer, para que eles possam se aproximar de Deus. Não faz sentido, não é verdade? Se você não gosta disso, tão pouco Deus, cara. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quer saber? A sua não é. Quantas vezes você estava afim de fazer uma coisa e aquilo foi horrível? Principalmente eu, cara. A sua vontade não é boa, não é perfeita, não é agradável sempre. De Deus, sim. Se a doença fosse de Deus, então ir até Deus para ser curado, significa que você está indo na mesma pessoa que está causando a sua destruição. Para ser livre da destruição. Isso não é inteligente. É como ir para o valentão lá da escola e pedir para ele te proteger. Então, se Deus causa doença, por que você vai até Ele pedindo para ser curado? Deus não causa doença. Amém? Deus é bom. É essa a mensagem essa noite. Deus é bom, sabe quando? Em todo tempo. Em todo tempo? Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo?